Então, boa noite, pessoal. Antes de começarmos mesmo nossa aula, eu vou colocar a perguntinha que eu coloquei no Google Classroom na última aula para vocês, para a gente discutir ela um pouquinho, conversar sobre, até mesmo sobre o enunciado, assim, que parece bem simples, mas alguns alunos assim confundiram um pouco. Então, vamos lá. Sobre células, né, que foi o assunto da nossa última aula. O texto abaixo cita algumas funções das células no nosso organismo. Sim. Cite quais são elas. Nesse enunciado, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Parece simples, mas alguns alunos confundiram. O texto abaixo cita algumas funções das células no nosso organismo. Então, eu estou introduzindo o que eu quero pedir na questão, que está relacionado com as funções das células. Mas aqui eu não estou perguntando, eu estou fazendo uma afirmação. Mas eu estou deixando claro que o que eu quero que isso daqui está relacionado com funções das células. Cite quais são elas. Então, ao colocar cite quais são elas, eu estou perguntando para vocês quais são as funções das células que estão presentes no texto abaixo. Tudo começa com uma única célula. Ou seja, para sermos, o que somos hoje e tudo mais, nós precisamos ser uma única célula. Essa célula irá multiplicar diversas vezes, e essas outras células que foram sendo originadas começam a se multiplicar ainda mais, até formar um organismo assim por inteiro, A primeira célula divide-se em duas em 4 e assim por diante. Após apenas 47 duplicações, ou seja, esse processo de duplicar aí, uma célula duplica, só 47 vezes que isso daí ocorreu, a gente já tem 10 mil trilhões de células no corpo. E está pronto para entrar em ação como um ser humano. Vocês não têm segredos para suas células, elas sabem muito mais sobre você do que você próprio. Por quê? Porque cada célula possui nosso material genético. Lembra que a gente estudou isso? Que na nossa célula, lá no núcleo, assim, a gente tem o nosso material genético lá condensado, lá no núcleo? Então, que contém um manual de instruções para o nosso corpo. Para o seu corpo, no caso, Portanto, além da função específica que desempenha, ela conhece todas as funções do corpo. Suas células formam um país de 10 mil trilhões de cidadãos. Ou seja, no nosso organismo, assim, se nós pegarmos aqui e pararmos para pensar, nós temos mais aqui de 10 mil trilhões de células. Cada um se dedicando ao bem-estar geral. Não há nada que elas não façam por você. Elas permitem que você sinta prazer e formule pensamentos. Então aqui a gente já começa a pensar em algumas funções das células, que a gente tem aqui nesse textinho, Elas se duplicam. Elas são responsáveis aqui, de uma maneira geral, por todas as funções do corpo, Elas permitem que a gente sinta prazer, que a gente formule pensamentos. Aí, quando comemos, quando você come, são as células que extraem os nutrientes, distribuem a energia e eliminam os resíduos. Virão em sua defesa no instante que você estiver ameaçado, não hesitarão em morrer por você. Bilhões delas fazem isso diariamente, e durante toda a sua vida você jamais agradeceu uma delas que fosse, Então, diariamente, assim, milhares, bilhões de células nossas morrem e são renovadas, Então, uma célula morre, aí vem outra e substitui. Mas tem alguns órgãos, algumas partes do nosso corpo com que essas células morrem e elas não são renovadas, elas morrem para sempre ali. Então a gente perde aquelas células, assim, se formos falar sobre, Então, a maioria das células vivas raramente dura mais de um mês, porém existem algumas exceções, Por exemplo, as células do fígado conseguem sobreviver vários anos, embora os componentes existentes no interior delas possam se renovar em poucos dias. Ou seja, as células do fígado conseguem sobreviver por vários anos. Porém, existem estruturas, existem componentes no seu interior assim, que se renovam a cada dia. Ou seja, dentro de uma célula, essa célula ela sobrevive por anos, mas as estruturas dentro da célula assim, elas vão se renovando com o tempo. Aí pode ser organelas e tudo mais. As células do nosso cérebro duram tanto quanto você. Ou seja, durante toda a nossa vida, assim, as nossas células cerebrais assim, são as células presentes do início ao fim. Você recebe uns 100 bilhões ao nascer e essa é a sua cota para o resto da vida. Ou seja, de células do cérebro assim, então nós temos em torno de 100 bilhões e essa aqui é a nossa cota para a vida inteira. E à medida que a nossa vida
vai passando e tudo mais, essas células vão morrendo, né? Aqui, ó, estima-se, né, que perdemos cerca de 500 delas por hora. Ou seja, a cada hora a gente perde 500 dessas 100 bilhões aqui. Portanto, se precisa pensar seriamente em algo, não perca tempo. A boa notícia é que os componentes individuais da célula do cérebro são constantemente renovados. Ou seja, é a mesma coisa. Nós temos a célula, essas células aqui morrem e não são renovadas. Porém, os componentes, né, de dentro da célula, eles são constantemente renovados para que ela consiga sobreviver, para que ela consiga manter em vida, né, se manter em vida. Na verdade, comenta-se que não há nenhuma parte de nós que não fosse nossa 9 anos atrás. Aqui então é um comentáriozinho assim, né, que questão de renovação celular, né, não há nada, né, presente aqui que é inteiramente novo. Nada no nosso organismo é de hoje, é de ontem. Existem coisas assim que são de anos atrás, qualquer que seja a estrutura que a gente for comparar do nosso corpo. Então, você pode não perceber, mas no nível celular somos todos jovens. Justamente por isso, por essa constante renovação celular, assim, a gente pode falar, né, que no nível celular somos todos jovens, independente da nossa idade. Então esse aqui é um textinho e a gente viu várias dessas características presentes que a gente poderia colocar. Vamos falar um pouquinho, pessoal, agora sobre a nossa aula de hoje. A gente está falando ainda sobre características gerais de seres vivos e a última que a gente viu foi então a organização celular e tudo mais, né, e metabolismo. Porém, existem algumas outras características gerais que a gente vai continuando a falar assim nas próximas aulas. Uma dessas características gerais são a capacidade de nutrição e crescimento. A gente viu na última aula a importância dos alimentos para nós. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre eles aqui hoje. A gente se nutre, né? Alimentando. E essa alimentação nos possibilita crescer, nos possibilita desenvolver. Através dos alimentos, nós adquirimos a matéria-prima para, por exemplo, crescer e se reproduzir. Ou seja, diversas coisas assim, todas as nossas atividades diárias, assim, correr, pular, pensar, brincar, a gente precisa de energia. E tudo isso a gente adquire dos alimentos. E a maneira pelo qual, né, um determinado ser vivo obter energia pode variar, né? Plantas, por exemplo. Como que plantas se alimentam? Vocês sabem? Vocês conseguem pensar assim como que as plantas se alimentam? Através da terra? Através da terra. Alguém tem mais alguma coisa? Pelo ar, pela chuva. Pelo ar, pela chuva. Então, na verdade, tudo isso que vocês falaram tem alguma coisa a ver. A terra é importante porque a terra contém diversos nutrientes que a planta precisa para sobreviver. No ar também, né? A planta precisa do gás carbônico. Mas por um processinho que a gente vai conversar agora, que chama-se fotossíntese. Vocês já ouviram falar? Sim. A planta e alguns outros organismos, assim, por exemplo, algumas bactérias, algas. Então, esses seres, assim, eles têm a capacidade de fazer a fotossíntese. Por isso, eles são chamados de autótrofos. Ou seja, eles mesmos produzem o próprio alimento. Eles não precisam de outro ser vivo, eles não precisam se alimentar de outro ser vivo. Mas para isso, eles precisam do quê? Eles precisam de água, eles precisam dos nutrientes presentes no solo, como nitrogênio. Eles precisam do gás carbônico presente no ar. E eles precisam da luz solar. Por isso que as plantas, a gente não pode, né, colocar em um local totalmente escuro e tudo mais. A gente tem que deixá-las próximas da luz ou da energia solar. Por causa que eles dependem disso para realizar a fotossíntese. Aí com essa combinação aí de gás carbônico, energia, solar, água, sais minerais, as plantas realizam a fotossíntese. E com essa fotossíntese... Oi? Desculpa. Você está falando isso, eu tenho uma orquídea aqui que ela chama Wanda. Ela é uma orquídea aérea. Então ela só tem as folhas, o caule e raiz. Ela não aceita uma terra, não aceita você colocar mais nada nela. Então ela fica suspensa e eu jogo água e de vez em quando, assim, de 2 em 2 meses, que eu jogo nutriente nela, um 10-10, um 10-8-14, que são os fertilizantes que eu compro. Isso é muito legal. Desculpa. Ela só nutre da água que eu jogo nela. Ela
ela chama aérea mesmo. Ela Na fica verdade, pendente às raízes. então, na verdade, não é porque ela só se nutre de água. É porque existem diversos tipos de planta. E as plantas têm que se adaptar ao meio no qual elas estão inseridas. Por exemplo, se a gente pensar em um cacto, por exemplo, num deserto, a gente tem lá os cactos. A quantidade de água presente lá é muito pequena, não é? Então eles têm que ter um reservatório de água. Então os cactos, se você pegar um cacto e cortar ele assim, tem certas regiões do cacto que tem bastante água, porque eles armazenam. No questão dessa planta que você está falando, na verdade ela precisa sim de nutriente, ela precisa de água, ela precisa de luz solar, mas o que faz? Ela tem que armazenar e estocar esses nutrientes, entendeu? Ela não tem a mesma facilidade em conseguir nutrientes e água como as outras plantas que estão, por exemplo, no seu jardim, lá fora, no seu quintal e tudo mais. Então, ela se adaptou, ela tem estruturas que possibilitam ela armazenar, ela conter a perda, né, desses nutrientes e de água e tudo mais para poder realizar a fotossíntese. Mas essas plantas realizam sim. Mas o As cacto, raízes dela... se você jogar muita água no cacto também, ele fica todo mole também, né? Existem, porque a gente tem que pensar, tudo em excesso faz mal, vocês já ouviram essa frase, né? Então, exatamente isso. Eles têm uma certa capacidade, né? A mesma coisa são as suculentas, por exemplo, que são plantas que a gente não pode ficar regando sempre, né? Se você colocar água demais, por exemplo, na terra, elas acabam morrendo, né? Então... mais ou menos 2 vezes por semana. Isso, 2 vezes por semana. Se o dia às vezes tá um clima mais quente e tudo mais, a gente pode regar um pouquinho mais, umas 3 vezes. Mas são plantas que se adaptaram justamente, elas estocam uma grande quantidade de água. Só que então é a mesma coisa, a gente não pode colocar em excesso e tudo mais. Embora dificilmente um cacto no deserto irá ter uma quantidade exagerada de água, né? A mesma coisa é a bromélia, né? Tem a bromélia, tem vários outros. A bromélia ainda tem umas características legais dela, né? Que, por exemplo, ela por ter aquele formato assim, né? Ela acumula muita água em cima dela, assim, e muitos insetos e tudo mais também utilizam aquela água lá para sua própria sobrevivência, né? Então ela acaba também possibilitando que outros organismos assim se beneficiem, né? Daquela água que se acumula. Certo. Ô, Leonardo, Oi. Essa orquídea que eu tenho, de manhã, ela está com as raízes bem clarinhas, quase brancas. Aí, quando eu rego, elas ficam verdinhas. A hora eu vou jogando a água, ela vai acumulando a água nas raízes dela, sabe? Aí, quando é à tarde, ela já está bem clarinha, já está quase branquinha. Aí eu torno a regar, ela torna a ficar verdinha, e assim ela está com umas flores lindas, você tem que ver. É isso mesmo, eu também tenho dessa. Muito chique, né? A gente tem algumas explicações para isso. Aí envolve algumas estruturas como estômatos, perda de água, a intensidade da energia solar. É um pouco mais complicado assim. Mas o que você falou assim pode acontecer mesmo. Vou dar os comentários aí que vocês fizeram. Mais alguma coisa? Não, eu só queria passar para você essa informação. É muito interessante, igual você falando aí, né, da fotossíntese, que a própria planta tira o alimento, né, que ela produz o alimento para ela, né? Uhum. Aí eu estava observando a minha Wanda, que ela mesma produz tudo que ela precisa. Sim, dando um ambiente adequado, né, um ambiente que Sim. possibilite que ela produza o próprio alimento, né? Então elas têm essa capacidade, isso daí é bem legal. Então, se a gente for pensar, as plantas, as bactérias, as algas, como eu falei, alguns tipos de bactérias só, muitas bactérias não produzem seu próprio alimento, não realizam fotossíntese. Então, esses seres assim são chamados de autótrofos. Já os outros seres, né, como por exemplo, nós, aqui na foto aqui nós temos a estrela do mar, um sapo, arara e tudo mais, são seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Eles precisam de outros seres vivos para poder se alimentar e ter os nutrientes necessários para sobreviverem. Se nós formos pensar assim, as plantas assim são um alimento de muitos, né, organismos, né? A gente tem animais assim que se alimentam só de plantas, né? Que são os herbívoros.
A gente tem os onívoros, que são os seres que se alimentam tanto das plantas como de outros animais. A gente tem os carnívoros, que se alimentam de carne, né? Eles alimentam de outros animais, assim, para poderem sobreviver. Então a gente tem uma variedade muito grande, assim, de organismos, né? Uhum. E qual que é o resultado da fotossíntese? Bom, o resultado da fotossíntese é a glicose. Lembra que nós falamos da glicose na última aula, daquela importância para a gente comentou um pouquinho da aula sobre átomos também, sobre a fórmula da glicose. Então, a energia que é produzida em forma de glicose. E, além da glicose, as plantas captam esse gás carbônico, a energia solar, água e sais minerais, e liberam oxigênio para o ambiente. Isso aqui nós vemos a importância das plantas, né? Nós respiramos oxigênio e liberamos CO2 para o ambiente. Então aqui, ó, nós inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. As plantas, então, elas utilizam esse gás carbônico que está presente no ar, por exemplo, esse gás carbônico que nós aqui vamos expirando, e transformam ele assim durante diversos processos, né, e tudo mais, oxigênio e glicose. Olha só que legal a importância das plantas para todos nós. Outra característica geral dos seres vivos é o movimento e a reação aos estímulos ambientais. Tudo à nossa volta a gente pode considerar como o ambiente. Não é simplesmente uma mata. Então, os seres vivos, eles são dotados da capacidade de reagir a esses estímulos ou modificações no ambiente à nossa volta. Isso daí a gente pode usar como exemplo as plantas, a gente pode colocar os animais, nós mesmos aqui, ó, por exemplo, se tem uma coisa que a gente fica aborrecido, assim, a gente às vezes até de maneira inconsciente, a gente já fecha a cara, não é? A gente já tem essa reação de fechar a cara. Se tem alguma coisa que espanta a gente tem essa reação aqui de as sobrancelhas levantadas, o olho arregalado, a boca aberta. Se a gente fica triste, a gente já fica assim com os lábios assim mais baixos, assim, mais caídos, as sobrancelhas também caídas. As plantas, uma coisa bem legal, que é a reação aos estímulos ambientais. Vocês já fizeram algum experimento, assim, por exemplo, bem clássico, aqueles com feijãozinho? Já plantaram uma semente de feijão no algodão alguma vez na vida? Já. Já? Muitas vezes. Já. Então, vocês viram que ele cresce e tudo mais. Só que existe um experimento bastante difundido, aí, até mesmo muitas escolas reproduzem esse experimento, que é o quê? Colocar essa semente de feijão no algodão numa caixa de papelão em que só tem um buraco, somente um local onde tem entrada de luz. E o que acontece com esse feijão? À medida que ele vai nascendo em direção aonde está incidido. Eles nascem em direção à luz. Justamente por causa da dependência, né, da luz para eles sobreviverem, né, ao longo do tempo. Então, as plantas têm essa capacidade de movimentar também e de reagir aos estímulos ambientais. Não é somente, por exemplo, os animais, por exemplo, esse ratinho aqui, que ao ver um predador, no caso o gato aqui, ele então tem uma resposta assim de fuga, de sair correndo para poder sobreviver, né, para poder se proteger do predador. Aqui, ó, nós temos um exemplo desse videozinho aqui que é muito legal. Aqui, ó, mostra que são várias sementes germinando. Vocês estão conseguindo ver? O vídeo está muito ruim. Eu vou colocar em tela cheia. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Legal. Aqui, ó. Então, aqui, onde está escrito luz, é o local onde tem energia luminosa disponível para a planta. O restante do lugar, se vocês forem parar para olhar, tá tudo escuro, ó. Não tem luz. Aqui se passaram 5 horas. E as plantas aqui estão germinando, ó. Hora 10, hora 12, hora 13, hora 20. Aí, ó. As plantas nasceram em direção à luz. Aí, ó, 38 horas, 39 horas. As plantas todas indo em direção à luz. Agora, ó, 55, 56 horas. Trocou o local de incidência de luz agora já passou para o outro lado. Olha o movimento da planta agora. Olha a diferença, olha. Como que ela muda e vai em direção à luz. Olha que coisa magnífica. A gente tem também como exemplo, ó,
várias plantas, por exemplo, a dormideira e outras mais assim, ó, que reagem assim, por exemplo, ao tato, né, ou outras coisas assim. Então, ó, encostam, aí as folhas então têm esse movimento de retração, justamente para proteger, né, as folhas da planta, ó. Então, oi. Lá na nossa terra a gente tem essa plantazinha aí, a gente fala assim, sua mãe morreu, aí ela fica fechadinha. A minha, quando eu era criança, é fecha Maria, que o boi vem. Isso mesmo. E ó, essa é uma coisa que chama muita atenção das crianças, né? As crianças, quando veem que a planta tem esse movimento assim, elas ficam tentando, né? Pega a planta de qualquer lugar e sai tocando nela toda, né? Pra essa ter essa reação. Mas é uma reação justamente de proteção da planta aí, ó. Depois de um certo tempo, depois que aquele contato, né, se cessa, né? E tudo mais, elas voltam a se abrir. É verdade, professor. Eu trabalhei também numa empresa que era um projeto só de plantação, sabe? O que acontece aí? Quando a gente vai fazer plantação, eles plantam 2 sementes, 2 e 1, porque se uma morrer, então a outra recompensa, sabe? E se todas as 2 que nascer, eles arrancam uma para ficar só 1 e 1. Entendi. Tem diversas estratégias, né? Que, por exemplo, na agricultura também, nas floriculturas, assim, há diversas técnicas, assim, coisas, né? Para poder justamente suprir as necessidades, as demandas e também evitar perdas, evitar prejuízos e tudo mais. Né? Eles falam que se nascer as plantas, as 2 juntas, então uma puxa a outra, sabe? Então não porque acaba competindo, né? Competindo uma com a outra, né? Por nutriente, por água, né? Isso. Tá. Faz total sentido. Bem legal. A gente tem também um outro aqui, ó. Reação de estímulo ambiental, uma planta carnívora. Não sei se vocês já chegaram a ver. Por exemplo, a planta carnívora aqui, ó. Que ao ver que tem alguma coisa, né, que ela não, a princípio não identifica, né, mas ela vê aquela presença assim, então ela tem uma resposta de memória naquele contato, o peso e tudo mais, assim, ela tem uma resposta de memória para aquilo, né, então ela vai lá, acho, por exemplo, que o inseto, né, é atraído, né, para esse local assim, né, por causa de alguns aromas, né, doces e tudo mais. Então ele vai lá atraído, né, por essa planta carnívora e ela vai lá então e prende, né, esse inseto assim por estruturas colantes, estruturas adesivas, né, ou senão por aquela folha dela assim é uma estrutura escorregadia e o inseto tem dificuldade de sair. Ela vai lá então e se fecha e prende aquele inseto e libera uma diversas de substâncias digestivas que digerem aquele inseto. Só que uma coisa interessante é que não é isso a principal fonte de alimento das plantas carnívoras. Elas geralmente estão dispostas em locais que têm uma certa falta de alguns nutrientes. Por exemplo, nitrogênio. Então elas estão dispostas em algum lugar que há uma carência de nitrogênio. E como que ela vai conseguir esse nitrogênio? Dos insetos. Então ela pega os insetos, digere esses insetos, pega alguns nutrientes, por exemplo, o próprio nitrogênio, e realiza a fotossíntese. E essa planta é encontrada fácil? Regiões específicas, né? Várias regiões, não é restrita a uma região só, sequer, por exemplo, sei lá, Amazônia, não é restrito somente da Amazônia, há outros locais e há outras espécies diferentes, várias espécies de plantas carnívoras diferentes. Aí, ó, várias aqui, ó, olha essa aqui que legal. Essa aqui já tem uma estrutura colante, ó. Tá vendo a dificuldade, ó? Que o inseto encostou, só que agora essa ponta aqui, ó, tem essas estruturas adesivas, ó. Aí o inseto não consegue sair, ó. E aí ela vai liberando substâncias digestivas e vai digerindo esse inseto. Olha que legal. Ô, professor. Oi. Mas eu acho que essas plantas é mais para experiência, né, não? Você fala que elas não estão dispostas no meio ambiente? Que é só para experiência? Não, pode até estar, mas só que você não consegue pegar elas para repor, para plantar, não. Acho que não. Não é tipo pôr para plantar e fazer uma plantação de planta carnívora. Mas às vezes você tem um vasinho com uma planta carnívora. Eu já tive um amigo que tinha, por exemplo, um vasinho com uma planta carnívora lá e tudo mais. Tem como você ter, entendeu? Não é criar em larga escala, por exemplo, uma plantação tipo como se fosse de alface e tudo mais, entendeu? Entendi. Eu digo assim, da pessoa comprar uma planta dessa, sabe? Eu acho que não consegue, não. Consegue?
Então, não é fácil, né? Por exemplo, não é uma coisa muito atrativa, por exemplo, não é uma floricultura, não vai ter uma planta carnívora para te vender diariamente, né? Mas há locais que se encontram sim. Eu mesmo já tive um amigo que tinha uma planta carnívora. Eu já vi também. Então, é um pouco menos comercializado do que diversas outras plantas, né? Porque o atrativo geralmente das plantas é o quê? É a beleza e tudo mais, né? Então você quer ter aquele jardim florido, ou senão uma casa muito florida, bonita e tudo mais, e as plantas carnívoras não são tão esteticamente bonitas assim como as outras plantas, né? É isso aí, ó. Então, seres vivos são dotados dessa capacidade de reagir aos estímulos ambientais e se movimentarem. Tá, aproveitando que a gente está falando muito sobre planta, eu vi que é até um assunto que vocês curtem bastante, que é legal de explorar assim. A gente vai continuar falando de características gerais de seres vivos, mas eu quero saber, vocês aí que tem alguma planta em casa e tudo mais, como que vocês fazem para originar uma nova planta? Como uma planta dá origem a uma nova planta? Quais são as formas, assim, o que vocês fazem? Como vocês acham que é? Pela semente. Pela semente. Mas como que é formada essa semente? A própria planta, ela fornece semente, né? Ela tem a flor, depois vem a semente. Tá, qual outra forma? Vocês têm alguma outra forma que vocês conseguem me Você falar? pode tirar pela folha também, na folha dela. Muda. É, uma Mas você muda. pega a folha dela e faz um berçáriozinho e reproduz várias outras plantas. E tem também, professor, você fazer germinação, né? Para fazer do galhozinho dela, né? Do galho. Mais alguma coisa? Tem uma coisa muito interessante também que se chama enxerto. Enxerto, exatamente. Bem legal. E Você como que faz funciona esse enxerto? Você tira um brotinho, um olhinho, né, de uma planta e abre o caule da outra planta, coloca ele dentro e veda bem vedadinho para não entrar água nem fungo, e dali nasce por exemplo, se for uma rosa, nasce uma rosa de uma outra cor. Se for uma fruta, nasce uma fruta assim, por exemplo, uma manga ubá com uma manga espada, tudo num pé só. Muito legal. Então, eu gostei muito do que vocês falaram, e dentro disso que vocês falaram, a gente vai trabalhar a próxima característica geral de seres vivos, que é a reprodução e a hereditariedade. Então, os seres vivos, eles, para sobreviver, né, e para dar continuidade à espécie, eles precisam reproduzir. Então, os seres vivos, eles reproduzem. Falando exclusivamente de planta, vocês me falaram vários tipos de reprodução das plantas. E essas reprodução das plantas, elas podem ser assexuadas e sexuadas. Nós, por exemplo, seres humanos, nós só conseguimos nos reproduzir de maneira sexuada, né? Com a produção de gametas, femininos e masculinos. Vocês falaram, por exemplo, a produção de sementes. A produção de sementes, ela deriva, né? Ela vem de um processo de reprodução sexuada. Porém, os outros processos que vocês falaram, por exemplo, a enxertia, a de retirar pequenos ramos, né, mudas, e plantar, né, num outro vasinho e tudo mais, e gerar uma nova planta, é um outro tipo de reprodução assexuada. E a gente vai conversar um pouco sobre elas justamente. A primeira é chamada de fragmentação ou propagação vegetativa. Ela tem como exemplo, assim, a gente pode falar do capim, da samambaia, do morangueiro. Nós temos aqui o exemplo de uma samambaia. Vocês já repararam nessa estrutura aqui da samambaia? Que é bem comum das samambaias? Sim. Então, isso é chamado de rizoma, que na verdade é um caule subterrâneo. É um caule subterrâneo que essa planta possui. O capim também possui, o morangueiro também possui. E uma das formas da gente gerar uma nova planta a partir da samambaia, a partir do capim, é justamente retirando uma parte desse caule subterrâneo, desse rizoma. A gente corta uma parte desse rizoma, separa ele da planta, planta em um outro vasinho e tudo mais, e ele dará origem a uma nova planta. E isso ocorre na natureza, isso pode ocorrer na natureza.
Porém, a gente tem outros processos, por exemplo, a estaquia e a enxertia, que são os mais falados, né, os mais comuns, e esses aqui, por exemplo, eles não ocorrem na natureza. Eles assim dependem, né, de uma ação humana. Então é muito realizado em floriculturas, por criadores de plantas, em laboratórios, né, das universidades e tudo mais. E em que consiste essa estaquia? É basicamente um pouco do que vocês falaram lá. A gente pega uma determinada planta, né? A gente pega o ramo dessa planta, por exemplo, de uma roseira, que uma roseira funciona muito bem, é um exemplo bem legal que dá para fazer de estaquia. A gente pega esse ramo, a gente corta e coloca em um vaso. Nesse ramo que a gente cortou, a gente precisa eliminar as folhas anteriores. Essas folhas aqui, ó. Por exemplo, ó, tem esse ramo aqui com essas folhazinhas aqui, ó. A gente precisa eliminar essas folhas anteriores e a gente coloca, então, num vasinho com terra. Essa parte aqui que nós... Oi? A jiboia também, a gente pode fazer isso também, né? Existem vários tipos de planta. O que vocês têm que ter em mente é que nem toda planta presta para se fazer estaquia. Vocês não vão conseguir fazer isso com todo tipo de planta. Mas existem diversos tipos de planta que essa técnica funciona. Então a gente, retomando, a gente corta então, né, um ramo, um caule, né, da planta, retira as folhas laterais. Na floriculturas e tudo mais, é importante, né, que para poder fazer esse processo dar certo, o que eles fazem antes de colocar esse caulezinho na terra para enraizar? Eles submergem esse caulezinho aqui em hormônios vegetais, como a auxina, que chama. Esse hormônio, o que ele faz? Ele inibe o crescimento lateral e induz o crescimento apical da planta. Ou seja, a planta começa a crescer para cima e não para os lados. Ou seja, ela vai produzir folhas e crescimento para cima e não vai crescer para os lados. Então isso é bem importante. Oi? Mas para fazer isso aí, você tem que cortar o galhozinho diagonal, né? Também pode cortar ela reto também, mas aí tem que ser com aquela serrazinha, né? Se for com a faca não fica legal. Com a serra você pode cortar ela. Com a faca você corta ela diagonal. Uhum. Bem interessante. Então, isso daí que você falou, você aí tem até mais contato do que eu com isso, por mais que eu goste do tema. Então é até legal aí, ó, você vendo isso daí, ó. Então a gente pega, né, muito submerge, então, em uma solução, né, com base de hormônios, né, que vai estimular, então, essa planta a crescer, né. Esse caule, então, ao ser colocado na terra, ele vai enraizar e vai dar origem a uma nova planta. Então a estaquia é um dos processos. Porém, como eu falei, ela não funciona em todos os tipos de planta. Então a gente precisa pensar em outras formas de fazer isso. Como que a gente vai originar uma outra planta? Lembrando que estaquia e fragmentação são formas de reprodução assexuada. A gente não está falando de produção de gametas, de formação de sementes. A gente tem outra aqui, ó. Oi? Eu tenho uma hortazinha aqui em casa, sabe? Sempre eu faço minha hortazinha, eu tenho pimenta biquinha, eu tenho umas florzinhas também, eu tenho a salsinha, eu tenho a cebolinha, sabe? E o tomate também, sabe? O tomate eu jogo só semente na terra e ela vai e nasce. Mas eu fico adubando ela depois, né? Eu ponho adubo, ponho esterco, né? Sim. Bem legal. Aqui em casa eu tenho algumas plantas que qualquer dia eu vou tirar uma foto e mandar pra vocês. Mas aqui tem muito suculenta e algumas outras plantas assim. Eu não tenho uma hortinha assim mesmo com várias coisas, mas isso aí é bem legal. Isso daí, se minha casa possibilitasse, é porque eu moro assim, mais ou menos num local embaixo de uma loja. Então não bate muita luz, não tem terra, né? Tudo com piso, então aí não tem como eu meio que manter. Mas isso daí é bem legal e eu tenho muita vontade. Eu tô aumentando várias coisas, eu tô plantando agora couve também, sabe? Então, eu tô aumentando bastante, porque eu tenho um espaçozinho que é até bom para me fazer minha horta, que eu gosto, sabe? Eu gosto de ter minha plantaçãozinha. Eu trabalhei muito na roça, eu gosto, eu adoro a roça. É bom para passar o tempo, né? Esfriar a cabeça, para poder também, é mais saudável, né? Que você mesmo está produzindo muitas coisas que você vai se alimentar, né? Não está consumindo coisa cheia de agrotóxicos. Sempre ela fica pegando lá, sabe? Fica pegando salsinha, cebolinha, coentro, sabe? Então tem muita coisa. Não, isso daí é ótimo. Quem tem a possibilidade, assim, é muito bom.
Então a gente tem esse outro processo aqui, né? Que é a enxertia, que foi o que quem que falou? Eu não lembro direito o nome. É o Rosângela. Rosângela. Que a Rosângela falou, e foi muito interessante que ela falou exatamente o que eu vou falar agora para vocês sobre enxertia. Que a gente chama, né, essa parte aqui, né, que vai ser colocada no caule que já tá fixo, né, que já tá preso no solo, né, de planta cavaleiro, e aqui a gente chama de planta cavalo, né. Então a gente junta a planta cavaleiro com a planta cavalo aqui, né. Então o que nós fazemos aqui na enxertia? Na enxertia, assim, então a gente pega e tira uma estaca, né, de uma planta que a gente quer cultivar, no caso essa daqui. A gente vai lá, ela não se enraiza sozinha, né? Ela não consegue se enraizar se a gente simplesmente pegar e colocar no solo. Então, o que a gente faz? A gente pega o caule de uma outra planta, que já está no solo, a gente faz um corte nela, a gente faz um corte na cavaleiro, aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, esse corte aqui ó no meio, e aqui na cavaleiro a gente tem esses dois cortes aqui ó, laterais. Então a gente faz esse corte aqui lateral da cavaleiro, com esse corte aqui da planta cavalo. A gente vai lá e junta uma na outra, a gente vai lá e veda, né, com qualquer forma, pode ser uma fita, um barbante e tudo mais. O que ocorre aqui, então, é que os tecidos dessa planta, da planta cavaleiro, começam a se conectar com os tecidos da planta cavalo e isso vira uma planta só, no final. Aí a gente tem um resultado mais ou menos como esse aqui, ó. Que a gente tem então uma nova planta, né, daquela que a gente queria cultivar a partir de uma enxertia, desse Frankenstein todo aí, né, que a gente faz. Isso daqui é bem legal. E existem alguns outros processos também, além da enxertia e da estarquia. A gente pode falar, por exemplo, da mergulhia, que na verdade o nome é sugestivo, né, de mergulho, e é justamente isso que a gente faz, mas não é na água, é na terra. E o que a gente faz na mergulhia? A gente pega um ramo de uma árvore, por exemplo, dessa árvore aqui que está mostrado na imagem, a gente pega esse ramo e a gente mergulha ele no solo e tampa. Esse ramo aqui então vai se enraizar, a gente vai lá e corta esse ramo que está preso à árvore e a gente deu origem a uma nova planta. Ô, Leonardo. Oi. Na Via Expressa, no final da Via Expressa, indo para Contagem ali, tem uma árvore lá que eles não tiraram, eles fizeram a Via Expressa, fizeram tudo direitinho, tem um coqueiro enxertado dentro de uma árvore. Nasceu um coqueiro no meio da árvore, no tronco da árvore. É uma árvore e tem um coqueiro dentro dela. Ah, eu nunca vi. Interessante. Que legal. A Via Expressa. E é bom que a gente, ao fazer a enxertia assim, é bem legal que dá pra gente perceber, né? Tem muitas que um caule é de uma cor, uma é mais verde, outra é um verde mais clarinho, uma é marrom e a outra é verde, e a gente consegue perceber, e eu acho esse resultado muito legal. A gente pensar nisso. É muito legal. Então a gente tem esse processo aí da enxertia, a gente tem a mergulhia, que é isso que eu acabei de explicar. A gente tem outro, por exemplo, esse alporquia, que é um pouco menos comum, mas também acontece bastante. Que é o quê? A gente pega o galho de uma árvore, corta o anel, né, da casca. A gente pega então e coloca terra em volta desse anel. A gente vai lá e tampa e fecha, né, com um plástico, alguma coisa assim. E começa então a formar raízes. Ao gente tampar assim com terra, fornecer o nutriente e tudo mais, essa parte aqui da planta começa a se enraizar. E damos origem a uma nova planta a partir disso, cortando, né, essa parte aqui do restante da planta. Então essas aqui são várias das formas que a gente dá origem, né, a uma nova planta de maneira assexuada, sem a produção de gametas. Oi? Eu acho que as duas plantas mais fáceis de pegar, eu acho que é o coqueiro e a banana, né? Essa daí a gente pode até falar que é mais fácil, né? Porque ela tem abundante em muitos locais no Brasil, né? Até mesmo aqui em Minas Gerais, assim, meu tio mesmo, ele tem uma parte do quintal dele com várias bananeiras e tudo mais, então é bastante comum, né? Então a gente pode exemplificar bastante com elas, né? Mas eu não sei se você sabe, né, professor? O coco, quanto o terreno mais com sal, é melhor para ele, né? Por isso que a gente vem muito em região praiana e tudo mais, né? Isso. Porque o coco, ele se dá com a água salgada mesmo, sabe? Ô, Leonardo. Oi.
se você tirar a casca da árvore igual tá aí, ela não vai morrer, não? Não. Mas aí, Paulo, é porque tá falando aí, você tira só a cascazinha dela sem pegar mais profundo, sabe? Porque senão mata mesmo, sabe? Você tem que tirar ela bem levezinha, só a casca dela mesmo. Ele colocou um ponto interessante. Esse corte aqui não é um corte profundo, não. As estruturas presentes na planta... bem levezinho, para tirar só a casca dela. Não entendi. Os vasos condutores presentes dentro da planta, que a gente chama de xilema, floema e tudo mais, continuam intactos assim. A gente só retira aqui esse anel aqui de fora. Então não vai matar a planta não é um corte profundo não, é simplesmente o anel da casca. Porque se aprofundar e atinge a árvore, aí ela é arriscada até morrer mesmo. Não, beleza. Tá vendo que é uma ramificação da árvore? Um daqueles galhos? A gente vai pegar e vai cortar essa parte aqui depois que enraizar. E vai plantar essa parte enraizada. Aí vai dar origem a uma nova planta. Mas isso aí você vai pegar no galho, né? Porque o pessoal, quando quer matar uma árvore, eles cortam isso aí no tronco, né? E joga óleo aí. Sim. A árvore vai secando toda e... Exatamente. Aí no caso você mataria essa parte específica da planta aqui. Então o seu experimento daria errado. Mas a planta, o restante da árvore ficaria viva. Porque você tá retirando, você fez isso justamente só numa parte do galho, né? E aí, professor, aí faz mais ou menos que a altura da planta? Próximo à raiz dela ou mais pra cima? Não, mais pra cima. A mais ou menos 1 metro ou meio metro? Depende muito da planta, né, que você for fazer. Depende bastante. Isso, no caso aqui, ó, a gente for parar pra pensar, é uma árvore que tem, pela imagem aqui, tem no mínimo 1,20 m, 1,5 m, assim, no mínimo. Então que já está na altura de pelo menos 1 metro por aí, que é mais ou menos assim. Aí a planta não resiste, aí ela morre, né? Porque sim, não pode fazer um corte muito embaixo não. E existem outras formas de reprodução também, gente, que a gente tem na planta. No caso, a reprodução sexuada. As plantas, assim como nós, também produzem gametas, tanto masculinos como femininos. E o legal das plantas é que as plantas tem muitas que conseguem se autofecundar, que apresentam tanto estruturas masculinas como femininas. Ou seja, ela mesma se reproduz assim com os gametas masculinos e femininos dela. E há plantas que possuem apenas uma estrutura ou masculina ou a estrutura feminina, né? Aí o gameta masculino vai de encontro com o gameta feminino. E há plantas que possuem tanto gametas masculinos como femininos, porém a fecundação também pode ocorrer de uma forma cruzada, né? E não uma autofecundação. Mesmo produzindo gametas femininos e masculinos, esse gameta masculino aqui pode entrar em contato com o gameta feminino de outra planta, e não necessariamente dessa planta mesmo. Ô professor, oi. Eu já vi muito assim, a planta masculina e feminina, que acontece muito com mamão. Mamão? Com mamão acontece bastante, demais. Aí é específica, ou planta masculina ou feminina? Porque ela muda, sabe? O jeito dela muda, sabe? Você vê que é diferente a folha do mamoeiro quando ele é o fêmea e o macho, sabe? Eu trabalhei com mamão, é impressionante, sabe? E o macho ele não produz muito, sabe? Ele fica diferente. Eu não sabia. Isso é um exemplo muito legal. E a gente, se for parar para pensar, como é que o gameta masculino, então, vai de encontro ao gameta feminino? Aí tem diversas formas, né? A gente pode pensar em polinização, né? Através de, por exemplo, insetos como abelhas. A gente pode ter essa fecundação através do vento, né? O vento pode levar os gametas masculinos pelo ar, e esses gametas masculinos vão de encontro, né, à estrutura feminina da flor. A água pode levar os gametas masculinos de encontro à estrutura feminina da flor. E se a gente for olhar aqui, ó, as estruturas, ó, a gente tem, ó, óvulo, aqui essa parte que é dentro, fora aqui da planta, aqui da flor, aqui, ó, a gente tem o ovário, que armazena, né, o óvulo. Dentro desse óvulo aqui produz então o gameta feminino, né, da planta. Aí a gente tem essas estruturas aqui, ó, esses filetezinhos aqui em cima, aqui, essas bolinhas aqui bem pequenininhas, que são chamados de antera, que é aqui, ó, onde estão armazenados aqui os grãos de pólen, né, que contém, né, os gametas masculinos, né, da flor, da planta. Ô professor. Oi. Não sei se você sabe, a planta
mais importante, e ela demora 5 anos para produzir, é o abacaxi. 5 anos. Abacaxi, e quando ela começa a pôr a fruta, você tem que pegar um papelzinho de jornal, tá em cima dela para cobrir, para sair a fruta, porque senão não sai. Se a gente for parar para pensar, é muito louco isso, né? A gente tem plantas igual que sobrevivem por centenas de anos, a gente tem plantas que apresentam flores, plantas que não apresentam flores, tem diversos tipos de reprodução, diversos tipos de planta, tem plantas aquáticas, plantas terrestres, plantas aéreas. Igual. Essa aqui, por exemplo, a reprodução sexuada que eu mostrei para vocês, é uma das formas, né? Uma forma clássica assim, de reprodução. Então, se a gente for parar para pensar, existem diversos tipos, né? Então, isso daí é muito interessante. Isso daqui que eu acho que é o grande chance, o grande barato de estudar as plantas, né? E por isso que eu trouxe para vocês para falar sobre reprodução e não trouxe um outro exemplo de um animal e tudo mais, porque as próprias plantas ela tem uma diversidade muito grande, ela tem vários exemplos, tem como exemplificar de diversas formas. A outra planta também importante é o eucalipto, né, professor? Ela vai buscar água, ela só tem uma raiz só, né? Eucalipto também, né? Que a gente tem até problemas, tanto eucalipto que tem, né? E vai buscar água onde tiver, né? Que ela vai até encontrar água. O eucalipto, se eu não me engano, ela tem uma raiz central, né? Uma raiz grossa central e tem umas ramificações, né? De umas raízes menores. Isso. A central dela é que vai encontrar água onde quiser, ela vai aprofundar até chegar na água. Exatamente, porque essa raiz mais forte, né? Mais robusta, é justamente para poder aprofundar, né? Para poder adentrar no solo, né? E retirar água e nutrientes de regiões mais profundas. Aí essa raiz, né, se eu não me engano, chama raiz pivotante, que é a mais grossa, assim, então ela se ramifica em várias raízes pequenininhas e tudo mais. Isso. Exatamente.